Documento 66. O Príncipe Planetário de Urântia. O advento de um filho Lanonandek em um mundo normal significa que a vontade, a capacidade de escolher o caminho da sobrevivência eterna já se desenvolveram na mente do homem primitivo. Contudo, em Urântia, o príncipe planetário chegou quase 500 mil de anos depois do surgimento da vontade humana. Há cerca de 500 mil anos, concomitantemente com o aparecimento das 6 raças coloridas ou Sanjiques, Caligástia, o príncipe planetário, chegou a Urântia. Havia quase 500 milhões de seres humanos primitivos na Terra na época em que o príncipe chegou, e eles estavam bem distribuídos pela Europa, Ásia e África. A sede central do príncipe, estabelecida na Mesopotâmia, localizava-se mais ou menos no centro da população do mundo. 1. O príncipe Caligástia. Caligástia era um filho Lanonandek de número 9344 da Ordem Secundária. Tinha experiência na administração dos assuntos do universo local em geral e, durante as últimas idades, com a gestão do sistema local de Satânia em particular. Antes do reinado de Lúcifer em Satânia, Caligástia havia pertencido ao Comitê dos Portadores da Vida Conselheiros em Jerusalém. Lúcifer promoveu Caligástia, elevando-o a um posto no seu corpo de assessores pessoais, e ele desempenhou-se satisfatoriamente em 5 compromissos sucessivos de honra e de confiança. Há muito tempo, Caligástia vinha buscando ser designado como príncipe planetário, mas repetidamente, quando seu pedido era submetido à aprovação nos conselhos das constelações, ele deixava de receber o assentimento dos pais da constelação. Caligástia parecia especialmente desejoso de ser enviado como governador planetário ao mundo decimal ou de modificação da vida. A sua petição tinha já por várias vezes sido indeferida antes que ele finalmente fosse designado para Urântia. Caligástia partiu de Jerusalém para sua missão de dirigir um mundo com uma folha invejável de lealdade e de devoção ao bem-estar do universo de sua origem e permanência. Não obstante uma certa característica sua de instabilidade, somada a uma tendência para discordar da ordem estabelecida em certas questões menores. Eu estava presente em Jerusalém quando o brilhante Caligástia partiu da capital do sistema. Nenhum príncipe dos planetas jamais embarcou em uma carreira de governo de um mundo com uma experiência preparatória mais rica ou de melhores perspectivas do que Caligástia naquele dia memorável há 500 mil de anos. Uma coisa é certa, enquanto eu executava minha missão de colocar a narrativa daquele evento nas transmissões do universo local, sequer por um momento, jamais eu alimentei sequer a mais leve ideia de que esse nobre Lanonandek, dentro de tão pouco tempo, iria trair a sua missão sagrada de custódia planetária e mancharia tão horrivelmente o nome honrado da sua elevada ordem de filiação no universo. Eu realmente considerava Urântia como estando entre os 5 ou 6 mais afortunados planetas em toda a Satânia, posto que teria uma mente tão experiente, brilhante e original no governo dos seus assuntos mundiais. E eu não compreendia então que Caligástia estava insidiosamente morrendo de amor por si próprio, e também então eu não compreendia ainda plenamente as sutilezas do orgulho da personalidade. 2. O corpo de assessores do príncipe. O príncipe planetário de Urântia não foi enviado sozinho na sua missão, mas sim acompanhado pelo corpo usual de assistentes e assessores administrativos. À frente desse grupo estava Daligástia, o adjunto ligado ao príncipe planetário. Daligástia também era um filho Lanonandek secundário, sendo o número 319.407 daquela ordem. Ele possuía a graduação de assistente na época da sua designação como adjunto de Caligástia. O corpo de assessores planetários incluía um grande número de cooperadores angélicos e uma hoste de outros seres celestes designados para fazer progredir os interesses e promover o bem-estar das raças humanas. Do vosso ponto de vista, porém, o grupo mais interessante de todos era o dos membros corpóreos do corpo de assessores do príncipe, chamado algumas vezes de o Cem de Caligástia.
Esses 100 membros rematerializados do corpo de assessores do príncipe foram escolhidos por Caligástia entre mais de 785 mil cidadãos ascendentes de Jerusalém, os quais se fizeram voluntários para embarcar na aventura de Urântia. Cada um dos 100 escolhidos vinha de um planeta diferente, e nenhum deles era proveniente de Urântia. Esses voluntários jerusemitas foram trazidos por transporte seráfico diretamente da capital do sistema até Urântia, e, ao chegarem, permaneceram enserafinados até que pudessem ser providos com as formas da personalidade da natureza dual de serviço especial planetário. Corpos reais constituídos de carne e sangue, mas também em sintonia com os circuitos de vida do sistema. Algum tempo antes da chegada desses 100 cidadãos de Jerusalém, os 2 portadores da vida superiores, residentes em Urântia, tendo previamente aperfeiçoado seus planos, pediram a Jerusalém e a Edentia a permissão de transplantarem o plasma da vida de 100 sobreviventes selecionados da raça de Andon e Fonta, para os corpos materiais a serem projetados para os membros corpóreos do corpo de assessores do príncipe. O pedido foi concedido por Jerusalém e aprovado em Edentia. Consequentemente, 50 seres masculinos e 50 femininos da posteridade de Andon e Fonta, representando sobreviventes das melhores linhagens daquela raça única, foram escolhidos pelos portadores da vida. Com uma ou 2 exceções, esses andonitas contribuidores para o avanço da raça eram estranhos uns aos outros. Eles foram reunidos de locais bastante distantes sob a direção coordenada de ajustadores do pensamento e com a orientação seráfica, nas fronteiras da sede central planetária do príncipe. Ali, os 100 sujeitos humanos foram entregues nas mãos da comissão de voluntários de Avalon, altamente habilitados, os quais dirigiram a extração material de uma porção do plasma de vida desses descendentes de Andon. Esse material vivo foi então transferido para os corpos materiais construídos para o uso dos 100 jerusemitas, membros do corpo de assessores do príncipe. Nesse meio tempo, esses cidadãos recém-chegados da capital do sistema estavam sendo mantidos adormecidos no transporte seráfico. Essas transações, junto com a criação literal de corpos especiais para o 100 de Caligástia, deu origem a numerosas lendas, muitas das quais subsequentemente se fundiram com tradições posteriores a respeito da instalação planetária de Adão e Eva. Toda a transação de repersonalização, desde o momento da chegada dos transportes seráficos, trazendo os 100 voluntários de Jerusalém, até voltarem eles à consciência, já como seres triplos do reino, consumiu exatamente 10 dias. 3. Dalamátia, a cidade do príncipe. A sede central do príncipe planetário situava-se na região do Golfo Pérsico daqueles dias, no distrito correspondente à futura Mesopotâmia. O clima e a paisagem da Mesopotâmia daqueles tempos eram de todo favoráveis aos empreendimentos do corpo de assessores do príncipe e dos seus assistentes, e muito diferentes das condições que algumas vezes prevaleceram desde então. Era necessário que houvesse esse clima favorável como parte do ambiente natural destinado a induzir os urantianos primitivos a realizar certos avanços iniciais na cultura e na civilização. A grande tarefa daquelas idades era transformar o homem, de um caçador que era, em um pastor, com a esperança de que, daí em diante, ele fosse evoluir, transformando-se em um agricultor sedentário e amante da paz. A sede central do príncipe planetário em Urântia era típica desse gênero de instalação em uma esfera jovem em desenvolvimento. O núcleo do estabelecimento do príncipe era uma cidade bastante simples, mas bela, envolvida por uma muralha de 12 metros de altura. Esse centro de cultura do mundo era chamado de Dalamátia em honra a Daligástia. A cidade estava distribuída em 10 subdivisões, com as mansões da sede central dos 10 conselhos do corpo de assessores corpóreo situadas nos centros dessas subdivisões. No centro mesmo da cidade estava o templo do Pai não visível. Os centros administrativos do príncipe e seus adjuntos estavam instalados em 12 salas agrupadas na proximidade imediata do próprio templo. Os edifícios da Dalamátia eram todos de um andar, com exceção da sede dos conselhos, que era de 2 andares,
e do templo central do pai de todos, que era pequeno, mas com altura de 3 andares. A cidade apresentava o melhor de tudo o que era edificado naqueles dias primitivos em termos de materiais de construção, tijolos. Pouca pedra ou madeira era utilizada. A construção das casas e a arquitetura das cidades dos povos da vizinhança foram muito aperfeiçoadas pelo exemplo dado pela Dalamátia. Próximo à sede do príncipe moravam seres humanos de todas as cores e de todos os níveis, e nessas tribos vizinhas foram recrutados os primeiros estudantes das escolas do príncipe. Embora essas primeiras escolas da Dalamátia fossem rudimentares, elas proporcionavam tudo o que podia ser feito pelos homens e mulheres daquela idade primitiva. O corpo de assessores corpóreo do príncipe congregava em torno de si continuamente os indivíduos superiores das tribos vizinhas e, depois de formar e de inspirar esses estudantes, enviava-os de volta como instrutores e líderes dos seus respectivos povos. 4. Os primeiros dias do Sem. A chegada do corpo de assessores do príncipe gerou uma impressão profunda. Se bem que quase 1000 anos tivessem sido necessários para que as novidades se espalhassem até terras longínquas, essas tribos próximas da sede da Mesopotâmia foram tremendamente influenciadas pelos ensinamentos e pela conduta dos 100 novos habitantes de Urântia. E muito da vossa mitologia posterior proveio de lendas alteradas desses primeiros dias, quando esses membros do corpo de assessores do príncipe foram repersonalizados em Urântia como supra-homens. O obstáculo sério à boa influência desses instrutores extraplanetários é a tendência dos mortais de considerá-los como deuses, mas, à parte a técnica pela qual apareceram na Terra, os 100 de Caligástia, 50 homens e 50 mulheres, não recorreram a métodos supranaturais nem a manipulações supra-humanas. Entretanto, o corpo de assessores corpóreo era efetivamente supra-humano. Eles começaram a sua missão em Urântia como seres triplos extraordinários. 1. Eles tinham corpos e eram relativamente humanos, pois corporificavam o plasma real da vida de uma das raças humanas, o plasma vital andônico de Urântia. Esses 100 membros do corpo de assessores do príncipe eram divididos igualmente quanto ao sexo e segundo o seu status mortal anterior. Cada pessoa desse grupo era capaz de tornar-se coprogenitora de alguma nova ordem de seres físicos, mas eles haviam sido cuidadosamente instruídos a recorrerem à geração de progenie apenas sob certas condições. É costumeiro para o corpo de assessores corpóreo de um príncipe planetário gerar os seus sucessores algum tempo antes de retirar-se do serviço especial planetário. Usualmente, isso se dá na época da chegada do Adão e da Eva planetários ou pouco depois. Esses seres especiais, portanto, tinham pouca ou nenhuma ideia do tipo de criaturas materiais que seriam geradas por meio da sua união sexual. E, de fato, eles nunca souberam, pois antes do momento de dar esse passo, na continuação da sua missão no mundo, todo o regime estava transtornado pela rebelião, e aqueles que mais tarde funcionaram no papel de pais haviam sido já isolados das correntes de vida do sistema. Quanto à cor da pele e à língua, esses membros materializados do corpo de assessores de Caligástia pertenciam à raça andônica. Eles nutriam-se como faziam os mortais do reino, com uma diferença. Os corpos recriados desse grupo ficavam plenamente satisfeitos com uma dieta sem carne. Isso foi uma das considerações que determinaram que eles residissem em uma região quente, com abundância de tipos de frutos e de nozes. A prática de subsistir de uma dieta sem carne data dos tempos do 100 de Caligástia, pois esse costume espalhou-se nas proximidades e também até longe, e em muito afetou os hábitos de alimentação de muitas tribos vizinhas, grupos cuja origem vinha de raças evolucionárias que se alimentavam exclusivamente de carne. 2. Os 100 eram seres materiais, mas supra-humanos, tendo sido reconstituídos em Urântia como homens e mulheres singulares de uma ordem elevada e especial. Esse grupo, se bem que desfrutando da cidadania provisória de Jerusalém, era ainda de seres não fusionados aos seus ajustadores do pensamento.
E, quando eles se fizeram voluntários e foram aceitos para o serviço planetário de ligação com as ordens descendentes de filiação, os seus ajustadores foram separados deles. Esses jerusemitas, todavia, eram seres supra-humanos, possuíam almas de crescimento ascendente. Durante a vida mortal na carne, a alma está em estado embrionário. Ela nasce, ressuscita na vida moroncial e experimenta um crescimento, passando pelos sucessivos mundos moronciais. E as almas do Sem de Caligástia haviam se expandido assim, por meio das experiências progressivas dos 7 mundos das mansões, alcançando o status de cidadania de Jerusalém. Em conformidade com as suas instruções, o corpo de assessores não se engajou em reprodução sexuada. Contudo, eles estudaram minuciosamente as suas constituições pessoais e exploraram cuidadosamente todas as fases imagináveis de enlaces intelectuais da mente e moronciais da alma. E foi durante o 33º ano da sua permanência na Dalamátia, muito antes que a muralha estivesse terminada, que o número 2 e o número 7 do grupo dos Danitas acidentalmente descobriram um fenômeno que acompanhava o enlace dos seus eus moronciais, supostamente não sexuais e não materiais, e o resultado dessa aventura veio a ser a primeira das criaturas intermediárias primárias. Esse novo ser era totalmente visível para o corpo planetário de assessores e para os seus companheiros celestes, mas não era visível para os homens e mulheres das várias tribos humanas. Sob a autorização do príncipe planetário, todo o corpo de assessores corpóreo iniciou a produção de seres similares e todos tiveram êxito, seguindo as instruções do Pardanita pioneiro. Assim, finalmente, o corpo de assessores do príncipe trouxe à vida o corpo original de 50.000 criaturas intermediárias primárias. Essas criaturas do tipo intermediário foram muito úteis para cuidar dos assuntos da sede central do mundo. Elas eram invisíveis para os seres humanos, mas aos habitantes primitivos da Dalamátia foi ensinado sobre esses semi-espíritos não visíveis, e, durante idades, eles se constituíram em todo o mundo espiritual para os mortais em evolução. 3. Os 100 de Caligástia eram pessoalmente imortais ou imperecíveis. Nas suas formas materiais circulavam os antídotos complementares das correntes vitais do sistema. E se não houvessem perdido contato com os circuitos da vida por causa da rebelião, eles teriam vivido indefinidamente até a chegada de um próximo Filho de Deus, ou até a sua liberação posterior para reassumirem a viagem ininterrupta até Avona e o paraíso. Esses complementos de antídotos das correntes de vida de Satânia eram derivados da fruta da árvore da vida, um arbusto de Edentia enviado para Urântia pelos altíssimos de Norlatiadec, na época da chegada de Caligástia. Nos dias de Dalamátia, essa árvore crescia no jardim da parte central do templo do Pai Invisível, e era a fruta da árvore da vida que permitia aos seres materiais do corpo de assessores do príncipe viverem indefinidamente, enquanto tivessem acesso a ela, pois de outro modo seriam meros mortais. Embora não fosse de nenhuma valia para as raças evolucionárias, essa supernutrição era completamente suficiente para conferir vida contínua aos 100 de Caligástia e também aos 100 andonitas modificados que se encontravam associados a eles. Sobre isso, deveria ser explicado que, na época em que os 100 adonitas contribuíram com os membros do corpo de assessores do príncipe, dando seu plasma germinativo humano, os portadores da vida introduziram nos seus corpos mortais o complemento dos circuitos do sistema, e assim eles tornaram-se capacitados a viver concomitantemente com o corpo de assessores, século após século, desafiando a morte física. Os 100 andonitas foram finalmente informados sobre a contribuição que deram para as novas formas dos seus superiores. Esses mesmos 100 filhos das tribos de Andon foram mantidos nas sedes centrais como assistentes pessoais do corpo de assessores corpóreo do príncipe. 5. A organização dos 100. Os 100 organizaram-se para o serviço em 10 conselhos autônomos de 10 membros cada. Quando 2 ou mais desses 10 conselhos reuniam-se em uma sessão conjunta, essas assembleias de ligação eram presididas por Daligástia.
Esses 10 grupos eram constituídos do seguinte modo: 1. O Conselho de Alimentação e do Bem-Estar Material. Este grupo era presidido por Ang. Esse hábil corpo tinha a especialidade de cuidar da comida, da água, das roupas e do avanço material das espécies humanas. Ensinava a escavação de poços, o controle das fontes e da irrigação. E ensinavam aos humanos provenientes de regiões mais altas e do norte os métodos mais aperfeiçoados de tratar as peles para usá-las como vestes, e a tecelagem foi introduzida mais tarde por instrutores de arte e ciência. Grandes avanços foram feitos nos métodos de armazenamento de alimentos. Os alimentos eram conservados pelo cozimento, a secagem e a defumação, e assim tornaram-se a primeira forma de propriedade. O homem aprendeu a se precaver contra o acaso da escassez, que periodicamente dizimava o mundo. 2. O Conselho de Domesticação e de Utilização de Animais. Este conselho dedicava-se à tarefa de selecionar e de criar os animais que melhor se adaptavam a transportar os seres humanos, a carregarem as suas cargas para o fornecimento dos alimentos e mais tarde no serviço de cultivar o solo. Esse corpo especialista era dirigido por Bonn. Vários tipos de animais úteis, agora extintos, foram domesticados, junto com alguns que continuaram como animais domesticados até os dias atuais. O homem há muito tinha convivência com o cão, e o homem azul já tinha tido êxito em domesticar o elefante. A vaca estava sendo melhorada por uma criação cuidadosa para tornar-se uma fonte utilíssima de alimento. A manteiga e o queijo tornaram-se artigos comuns na dieta humana. Os homens aprenderam a utilizar os bois para transportar cargas, mas o cavalo só foi domesticado algum tempo depois. Os membros desse corpo é que ensinaram inicialmente os homens a usar a roda para facilitar a tração. Foi nesses dias que os pombos-correio foram usados pela primeira vez, sendo levados em longas viagens com o propósito de enviar mensagens ou pedidos de ajuda. O grupo de Bonn teve êxito em treinar os grandes fandores como aves de transporte. Esses fandores, entretanto, tornaram-se extintos há mais de 30 mil anos. 3. Os consultores encarregados do controle de animais predadores. Não era suficiente que os primeiros homens tentassem domesticar certos animais e, pois, deviam também aprender a proteger a si próprios de serem destruídos pelo restante dos animais hostis do mundo. Esse grupo era capitaneado por Dan. O propósito das muralhas das antigas cidades era a proteção contra animais ferozes e também impedir ataques de surpresa de humanos hostis. Aqueles que moravam fora das muralhas e nas florestas dependiam de habitações nas árvores, de cabanas de pedras e da manutenção de fogueiras noturnas. Era muito natural, pois, que esses instrutores dedicassem muito tempo a instruir os seus alunos a melhorar as habitações humanas. Com o emprego de técnicas mais aprimoradas e o uso de armadilhas, um grande progresso foi feito na subjugação dos animais. 4. O corpo docente encarregado da disseminação e conservação do conhecimento. Esse grupo organizava e dirigia os esforços puramente educacionais daquelas idades primitivas. Era comandado por Fad. Os métodos educacionais de Fad consistiam na supervisão do sistema de empregos, acompanhada da instrução sobre métodos aperfeiçoados de trabalho. Fad formulou o primeiro alfabeto e introduziu um sistema de escrita. Esse alfabeto continha 25 caracteres. Como material de escrita, esses povos primitivos utilizavam cascas de árvores, tabuletas de argila, placas de pedra, uma forma de pergaminho feito de peles marteladas e uma forma rústica de um material como papel, feito de ninhos de vespas. A biblioteca da Dalamátia, destruída logo depois da deslealdade de Caligástia, compreendia mais de 2 milhões de registros separados e era conhecida como a Casa de Fad. O Homem Azul teve uma predileção por escrever com o alfabeto e fez o maior progresso nessa direção. O Homem Vermelho preferiu a escrita pictórica, enquanto as raças amarelas derivaram para o uso de símbolos para palavras e ideias de um modo semelhante aos que empregam atualmente.
Contudo, o alfabeto e muitas coisas mais ficaram posteriormente perdidas para o mundo em meio à confusão que acompanhou a rebelião. A apostasia de Caligástia destruiu a esperança mundial de uma língua universal, pelo menos durante idades incontáveis. 5. A Comissão da Indústria e do Comércio. Este conselho era empregado para fomentar a indústria dentro das tribos e para promover o comércio entre os vários grupos pacíficos. O seu líder era Nod. Todas as formas de manufaturados primitivos eram estimuladas por esse corpo. Eles contribuíram diretamente para a elevação dos padrões de vida, fornecendo muitas novas mercadorias para atrair a imaginação dos homens primitivos. Eles expandiram grandemente o comércio do sal beneficiado produzido pelo Conselho de Ciência e Arte. Entre esses grupos esclarecidos, educados nas escolas da Dalamátia, é que foi praticado o primeiro crédito comercial. Numa bolsa central de troca de créditos, eles forneciam fichas simbólicas, que eram aceitas em lugar dos objetos reais da troca. O mundo não melhorou esses métodos de negócios por centenas de milhares de anos. 6. O colegiado da religião revelada. Esse corpo tinha um funcionamento de efeito lento. A civilização de Urântia era literalmente forjada entre a bigorna da necessidade e os martelos do medo. Esse grupo, porém, tinha conseguido um progresso considerável nas suas tentativas de substituir o medo do Criador pelo medo da criatura, o culto dos fantasmas, quando seus trabalhos foram interrompidos pelas desordens que vieram junto com a sublevação da secessão. O dirigente desse conselho era Rape. Nenhum membro do corpo de assessores do príncipe apresentaria revelações que complicassem a evolução. Eles apresentavam a revelação apenas como uma culminância, depois de se haverem esgotado as forças da evolução. Rape, contudo, cedeu ao desejo dos habitantes da cidade para o estabelecimento de uma forma de serviço religioso. O seu grupo proveu os dalamatianos com os 7 cânticos do culto de adoração e também deu a eles a frase laudatória diária e finalmente ensinou a eles a oração do Pai, que era: Pai de todos, cujo Filho honramos, olha por nós com favor. Livra-nos do medo de todos, exceto de ti. Faze com que sejamos um prazer para os nossos mestres divinos e para sempre coloca a verdade nos nossos lábios. Livra-nos da violência e da raiva. Dá-nos respeito pelos mais velhos e por tudo que pertence aos nossos vizinhos. Dá-nos pastos verdes nesta estação e rebanhos frutíferos para alegrar os nossos corações. Oramos para a rápida chegada do prometido elevador das raças e, pois, queremos fazer a vossa vontade neste mundo, como os outros a fazem em mundos longínquos. Embora o corpo de assessores do príncipe se limitasse a meios naturais e métodos comuns de melhora da raça, ele manteve a promessa da dádiva adâmica de uma nova raça como meta do crescimento evolucionário, depois que o desenvolvimento biológico houvesse chegado ao seu apogeu. 7. Os guardiães da saúde e da vida. Esse conselho ocupava-se com a introdução de um sistema sanitário e com a promoção de medidas primitivas de higiene e era liderado por Lute. Os seus membros ensinaram muitas coisas que foram perdidas durante a confusão das idades subsequentes e que nunca foram redescobertas até o século XX. Eles ensinaram à humanidade que cozinhar, ferver e tostar eram meios de evitar-se a doença. E também que cozinhar reduzia grandemente a mortalidade infantil e antecipava o desmamar. Muitos dos primeiros ensinamentos dos guardiães de Lute sobre a saúde perduraram entre as tribos da terra até os dias de Moisés, embora se hajam tornado muito deturpados e grandemente alterados. O principal obstáculo contra a promoção da higiene entre esses povos ignorantes consistia no fato de que as causas reais de muitas doenças eram pequenas demais para serem vistas a olho nu e também porque eles todos encaravam o fogo de um modo supersticioso. Foram necessários milhares de anos para persuadi-los a queimar os detritos. Nesse meio tempo, era necessário obrigá-los quase a enterrar o seu lixo em putrefação. O grande avanço sanitário dessa época veio com a disseminação do conhecimento a respeito da luz do sol,
das suas propriedades provedoras de saúde e destruidoras de doenças. Antes da chegada do príncipe, o banho havia sido uma cerimônia exclusivamente religiosa. De fato, era difícil persuadir os homens primitivos a lavar os seus corpos como uma prática saudável. Lute finalmente induziu os instrutores religiosos a incluir a limpeza com a água como parte das cerimônias de purificação a serem praticadas junto com as devoções do meio-dia, uma vez por semana, durante a adoração ao Pai de todos. Esses guardiães da saúde também buscaram introduzir o aperto de mão em substituição à troca de saliva e o beber do sangue, para selar a amizade pessoal e como uma demonstração de lealdade grupal. Todavia, quando fora da pressão compulsiva dos ensinamentos dos seus líderes superiores, esses povos primitivos não hesitavam em voltar às suas antigas práticas ignorantes e supersticiosas, que abalavam a saúde e aumentavam as doenças. 8. O Conselho Planetário de Arte e Ciência. Esse corpo muito fez para aperfeiçoar as técnicas industriais do homem primitivo e para elevar os seus conceitos de beleza. O seu líder era Mech. A arte e a ciência estavam em um nível muito baixo no mundo, mas os rudimentos da física e da química foram ensinados aos Dalamatianos. A cerâmica estava avançada, as artes decorativas foram todas aperfeiçoadas e os ideais da beleza humana foram grandemente elevados. A música, entretanto, pouco progrediu antes da vinda da raça violeta. Esses homens primitivos não consentiriam em experimentar a força do vapor, a despeito das repetidas estimulações dos seus instrutores. Eles nunca puderam vencer o seu grande medo do poder explosivo do vapor confinado. Contudo, eles foram finalmente persuadidos a trabalhar com os metais e o fogo, se bem que uma peça de metal rubro de calor fosse um objeto aterrorizante para o homem primitivo. Mech fez muito para o avanço da cultura dos Andonitas e para aprimorar a arte do Homem Azul. Uma combinação do Homem Azul com a linhagem de Andon produziu um tipo artisticamente dotado, e muitos deles tornaram-se escultores mestres. Eles não trabalhavam na pedra nem no mármore, mas os seus trabalhos em argila, endurecidos no forno, adornavam os jardins de Dalamátia. Um grande progresso foi feito nas artes caseiras, a maioria das quais se perderam nas longas idades de sombras da rebelião para nunca serem redescobertas até os tempos modernos. 9. Os governadores das relações tribais avançadas. Este era o grupo encarregado do trabalho de levar a sociedade humana ao nível de um Estado. O seu chefe era Tuti. Esses líderes contribuíram muito para provocar casamentos intertribais. Eles aconselharam os humanos a cortejar e a casar, após a devida liberação para isso e da oportunidade plena de se conhecerem mutuamente. As danças puramente militares tornaram-se refinadas a ponto de servir a fins sociais preciosos. Muitos jogos competitivos foram introduzidos, mas esses povos antigos eram uma gente circunspecta, e o senso de humor não florescia nessas tribos primitivas. Poucas dessas práticas sobreviveram à desintegração posterior à insurreição planetária. Tuti e os seus adjuntos trabalharam para promover associações grupais de natureza pacífica, para regulamentar e humanizar os assuntos da guerra, para coordenar as relações intertribais e para aprimorar os governos tribais. Na vizinhança da Dalamátia, desenvolveu-se uma cultura mais avançada, e essas relações sociais desenvolvidas em muito colaboraram para influenciar as tribos mais distantes. Todavia, o modelo de civilização que prevalecia na sede central do príncipe era totalmente diferente da sociedade bárbara que se desenvolvia em outros locais, do mesmo modo que a sociedade da Cidade do Cabo, nesse século XX, na África do Sul, é totalmente diferente da cultura tosca dos bosquímanos diminutos ao norte. 10. A Corte Suprema de Coordenação Tribal e de Cooperação Racial. Este Conselho Supremo era dirigido por Van e era a corte de apelação para todas as outras 9 comissões especiais encarregadas da supervisão dos assuntos humanos. Esse conselho tinha uma função ampla,
sendo-lhe confiadas todas as questões terrenas que não eram especificamente designadas aos outros grupos. Esse corpo seleto foi aprovado pelos pais da constelação de Edentia antes de serem autorizados a assumir as funções da Corte Suprema de Urântia. 6. O reinado do príncipe. O grau de cultura de um mundo é medido pela herança social dos seres nativos e a rapidez de sua expansão cultural integralmente determinada pela capacidade dos seus habitantes de compreenderem as ideias novas e avançadas. A escravidão à tradição produz estabilidade e cooperação pela ligação sentimental que faz do passado ao presente. Entretanto, ao mesmo tempo, reprime a iniciativa e escraviza os poderes criativos da personalidade. Todo o mundo estava imobilizado pela rigidez do apego aos costumes tradicionais quando os Sendicaligástia chegaram e começaram a proclamação do novo ensinamento da iniciativa individual em meio aos grupos sociais daquela época. Contudo, essa regra benéfica foi interrompida de um modo tão rápido que as raças nunca se liberaram inteiramente da escravidão aos costumes, e os modismos continuam ainda dominando Urântia de um modo indevido. Os Sendicaligástia, graduados dos mundos das mansões de Satânia, conheciam bem as artes e a cultura de Jerusalém, mas esse conhecimento é quase sem valor em um planeta bárbaro povoado por seres humanos primitivos. Esses seres sábios estavam suficientemente prevenidos para não imprimirem transformações de modo súbito, nem a elevação em massa das raças primitivas daqueles dias. Eles compreendiam bem a evolução lenta das espécies humanas e se abstiveram sabiamente de qualquer tentativa radical de modificar o modo de vida humano na Terra. Cada uma das 10 comissões planetárias pôs-se a fazer progredir lenta e naturalmente os objetivos confiados a eles. O seu plano consistia em atrair os seres com as melhores mentes das tribos vizinhas e, após educá-los, enviá-los de volta ao seu povo, como emissários da elevação social. Jamais foram enviados emissários estrangeiros para uma raça, salvo a pedido específico daquele povo. Aqueles que trabalharam para a elevação e o avanço de uma certa tribo ou raça sempre eram nativos daquela tribo ou raça. Os Sen nunca tentavam impor os hábitos e costumes de uma outra raça, ainda que superior. Eles trabalhavam sempre pacientemente para elevar e avançar os costumes já submetidos à prova do tempo em cada raça. A gente simples de Urântia trouxe seus costumes sociais para a Dalamátia, não para trocá-los por práticas novas ou melhores, mas para tê-los elevados pelos contatos com uma cultura mais aprimorada e pela associação com mentes superiores. O processo era lento, mas muito eficiente. Os educadores da Dalamátia procuravam acrescentar a seleção social consciente à seleção puramente natural da evolução biológica. Eles não desregraram a sociedade humana, mas aceleraram acentuadamente a sua evolução normal e natural. O seu motivo era o progresso por meio da evolução e não a revolução por meio da revelação. A raça humana havia demorado idades para adquirir a pouca religião e a moral que tinha, e esses supra-homens eram por demais conscientes para tirar da humanidade esses poucos avanços, criando a confusão e a consternação que sempre resultam quando os seres esclarecidos e superiores têm a intenção de elevar raças atrasadas, dando-lhes ensinamentos e esclarecimentos excessivos. Quando vão ao coração da África, onde os filhos e filhas devem permanecer sob o controle e a direção dos pais durante toda a vida, os missionários cristãos levam apenas confusão e ruptura de toda autoridade, quando buscam em uma única geração suplantar aquela prática, ensinando aos filhos que eles deveriam ser livres de toda restrição dos pais após atingirem a idade de 21 anos. 7. A vida na Dalamátia. A sede central do príncipe era inteiramente modesta, embora de uma rara beleza e projetada de modo a inspirar o respeito dos homens primitivos daquela época.
Os edifícios não eram especialmente grandes, pois o motivo desses educadores importados era encorajar o desenvolvimento ulterior da agricultura por meio da introdução da criação de animais. As reservas de terras dentro das muralhas da cidade eram suficientes para comportar os pastos e a horticultura, para abastecerem uma população de cerca de 20.000 habitantes. O interior do templo central de adoração e das 10 mansões dos conselhos dos grupos supervisores de supra-homens eram de fato belas obras de arte. E, ao mesmo tempo em que os prédios residenciais eram modelos de ordem e limpeza, tudo era muito simples e inteiramente primitivo, em comparação com os desenvolvimentos posteriores. Nessa sede central de cultura, não eram empregados métodos que não pertencessem naturalmente a Urântia. O grupo corpóreo de assessores do príncipe dispunha de moradas que, sendo simples, mas exemplares, eram mantidas como lares destinados a inspirar e a impressionar favoravelmente os estudantes observadores que estagiavam no centro social e sede educacional do mundo. A ordem definida da vida familiar, com toda a família vivendo reunida em uma residência, em um local relativamente estabelecido, data dessa época de Dalamátia e veio principalmente devido ao exemplo e aos ensinamentos do Sen e dos seus alunos. O lar como uma unidade social nunca se tornou um sucesso antes que os supra-homens e as supra-mulheres de Dalamátia houvessem levado a humanidade a amar e planejar para os seus netos e para os filhos dos seus netos. O homem selvagem ama os seus filhos, mas o homem civilizado ama também os seus netos. Os assessores do príncipe viviam juntos como pais e mães. É verdade que eles não tinham filhos próprios, mas os 50 lares modelos de Dalamátia nunca abrigaram menos do que 500 crianças adotadas, selecionadas junto às famílias superiores das raças andônicas e sanjiques. Muitas dessas crianças eram órfãs, e eram favorecidas pela disciplina e o aperfeiçoamento desses superpais. E então, após 3 anos nas escolas do príncipe, onde entravam dos 13 aos 15 anos, tornavam-se capazes para o casamento e prontas para receber as suas incumbências como emissários do príncipe junto às tribos necessitadas das respectivas raças. Fadi patrocinou o plano de educação da Dalamátia, executando como uma escola industrial na qual os alunos aprendiam fazendo e por intermédio da qual se formavam realizando as tarefas diárias necessárias. Esse plano de educação não ignorava o pensar e o sentir para o desenvolvimento do caráter, mas colocava o aperfeiçoamento manual em primeiro lugar. A instrução era individual e coletiva. Os alunos recebiam ensinamentos tanto dos homens quanto das mulheres e também de uns e outros atuando em conjunto. A metade da instrução desse grupo era separada por sexo. A outra metade era de educação mista. Os estudantes ganhavam destreza manual individualmente e, em grupos ou classes, eles socializavam-se. Eram educados para confraternizar com grupos mais jovens, grupos de adultos e de mais velhos, bem como para fazer trabalhos em equipe com os da mesma idade. Também estavam familiarizados com associações tais como os grupos familiares e equipes para jogos e classes escolares. Entre os últimos estudantes educados na Mesopotâmia para trabalhar com as suas raças respectivas estavam os andonitas dos planaltos da Índia Ocidental, junto com os representantes dos homens vermelhos e dos homens azuis, e, posteriormente, um pequeno número dos da raça amarela foi também recebido. Hapi presenteou as raças primitivas com uma lei moral. Esse código era conhecido como o Caminho do Pai e consistia dos 7 mandamentos seguintes. 1. Não temerás nem servirás a nenhum Deus, senão ao Pai de todos. 2. Não desobedecerás ao Filho do Pai, o governante do mundo, nem faltarás com respeito aos seus assessores supra-humanos. 3. Não mentirás quando fores chamado perante os juízes do povo. 4. Não matarás nem homens, nem mulheres, nem crianças. 5. Não roubarás nem os bens, nem o gado do teu vizinho. 6. Não tocarás na mulher do teu amigo.
7. Não faltarás com respeito aos teus pais nem aos mais velhos da tribo. Essa foi a lei de Dalamátia por quase 300.000 anos, e muitas das pedras sobre as quais essa lei estava gravada agora repousam sob as águas em locais distantes das margens da Mesopotâmia e da Pérsia. Tornou-se costume ter um desses mandamentos mentalizados a cada dia da semana, usando-o para saudações e ação de graças nas horas das refeições. A medida de tempo daqueles dias era o mês lunar, sendo esse período considerado como tendo 28 dias. Essa foi, com exceção do dia e da noite, a única medida de tempo que esses povos primitivos conheceram. A semana de 7 dias foi introduzida pelos educadores da Dalamátia e surgiu do fato de que 7 era 1/4 de 28. O significado do número 7 no superuniverso, sem dúvida, ofereceu-lhes a oportunidade de inserir um motivo espiritual no modo comum de considerar o tempo. Contudo, o período de uma semana não tem uma origem na natureza. O campo em volta da cidade era bem colonizado em um raio de 160 quilômetros. Na periferia imediata da cidade, centenas de alunos graduados das escolas do príncipe empenhavam-se na criação de animais e, por outro lado, aplicavam as instruções que haviam recebido dos seus assessores e dos seus numerosos ajudantes humanos. Uns poucos cuidavam da agricultura e da horticultura. A humanidade não se dedicou à árdua tarefa da agricultura como um castigo de um suposto pecado. Comerás dos frutos dos campos criados com o suor da tua fronte. Não foi uma sentença de punição pronunciada por causa da participação do homem nas loucuras da rebelião de Lúcifer sob a liderança do traiçoeiro Caligástia. O cultivo do solo é inerente ao estabelecimento de uma civilização avançada nos mundos evolucionários, e essa injunção foi o centro de toda a educação do príncipe planetário e do seu corpo de assessores durante os 300.000 anos que se interpuseram entre a sua chegada em Urântia e os dias trágicos em que Caligástia tomou partido do rebelde Lúcifer. O trabalho com o solo não é uma maldição. É, antes, a mais alta bênção para todos aqueles a quem é permitido, assim, desfrutar da mais humana de todas as atividades do homem. No alvorecer da rebelião, a Dalamátia tinha uma população residente de quase 6.000 habitantes. Esse número inclui os estudantes regulares, mas não abrange os visitantes e observadores, cujo número chegava sempre a mais de 1.000. Vós só podeis ter, contudo, pouca ou nenhuma ideia do progresso maravilhoso daqueles tempos distantes. Praticamente todos os benefícios maravilhosos ganhos pela humanidade, naqueles dias, ficaram no esquecimento depois da horrível confusão e da escuridão espiritual abjeta que se seguiu à sedição e ao erro catastrófico de Caligástia. 8. Os infortúnios de Caligástia. Ao recordar-nos da longa carreira de Caligástia, encontramos apenas uma característica que se destaca na sua conduta que poderia ser digna de atenção. Ele era ultra-individualista. Tinha a tendência de tomar o partido de quase todos os protestos e, em geral, tinha simpatia por aqueles que davam expressão moderada a críticas implícitas. Detectamos o início do aparecimento dessa tendência de inquietude sob qualquer autoridade, de ressentir-se moderadamente de todas as formas de supervisão. Embora ligeiramente ofendido sob o aconselhamento dos mais experientes e, apesar de ficar impaciente de algum modo sob a autoridade superior, no entanto, quando teve de ser feito um teste, ele sempre demonstrou lealdade aos governantes do universo e obediência aos mandados dos pais da constelação. Nenhuma falta real foi jamais encontrada nele, até a época da sua vergonhosa traição a Urântia. Deveria ficar destacado que tanto Lúcifer quanto Caligástia haviam sido pacientemente instruídos e prevenidos afetuosamente sobre as suas tendências para as críticas e sobre o desenvolvimento sutil do orgulho do ego, e, consequentemente, sobre o sentimento exagerado de autoimportância. Todavia, todos esses esforços para ajudá-los foram interpretados por eles
como críticas sem fundamento e como interferências injustificadas nas suas liberdades pessoais. Ambos, Caligástia e Lúcifer, julgavam que os seus conselheiros amigáveis estavam animados pelos mesmos motivos repreensíveis que começavam a dominar os seus próprios pensamentos distorcidos e os seus planos desviados. Eles julgaram os seus conselheiros altruístas segundo os seus próprios conceitos, cada vez mais egoístas. Desde a chegada do príncipe Caligástia, a civilização planetária progrediu de um modo bastante normal por quase 300 mil anos. Independentemente de ser uma esfera de modificação de vida e, portanto, sujeita a numerosas irregularidades e episódios inusitados de inconstância evolucionária, Urântia progrediu muito satisfatoriamente durante a sua carreira planetária até os tempos da rebelião de Lúcifer e da concomitante traição de Caligástia. Toda a história subsequente foi definitivamente modificada por esse erro catastrófico, bem como pela posterior falta de Adão e Eva ao descumprirem a sua missão planetária. O príncipe de Urântia ingressou nas trevas na época da rebelião de Lúcifer, precipitando, assim, uma longa confusão no planeta, e ficou subsequentemente privado da autoridade de soberano pela ação coordenada dos governantes da constelação e de outras autoridades do universo. Ele participou das vicissitudes inevitáveis da isolada Urântia até o tempo da permanência de Adão no planeta, e contribuiu, em parte, para o fracasso do plano de elevar as raças mortais por meio da infusão do sangue vital da nova raça, a Violeta, composta de descendentes diretos de Adão e Eva. O poder que o príncipe caído tinha de perturbar os assuntos humanos foi enormemente restringido pela encarnação mortal de Maquiventa Melquisedeque, nos dias de Abraão, e subsequentemente durante a vida de Micael na carne. Esse príncipe traidor foi finalmente despojado de toda a sua autoridade em Urântia. A doutrina de um diabo pessoal em Urântia, se bem que tem algum fundamento por causa da presença planetária do traidor e iníquo Caligástia, é contudo totalmente fictícia quando apregoa que um tal diabo poderia influenciar a mente normal humana contra sua escolha livre e natural. Mesmo antes da auto-outorga de Micael em Urântia, nem Caligástia nem Daligástia jamais foram capazes de oprimir os mortais, nem de coagir nenhum indivíduo normal a fazer qualquer coisa contra a sua vontade humana. O livre-arbítrio do homem é supremo nos assuntos morais. Até mesmo o ajustador do pensamento residente recusa-se a compelir o homem a adotar sequer um único pensamento ou cometer um único ato contra a própria escolha da vontade do ser humano. E esse rebelde do reino, agora despojado de todo o poder de ser nocivo aos seus anteriores súditos, aguarda o julgamento final, a ser feito pelos anciãos dos dias de Uversa, julgamento de todos aqueles que participaram da rebelião de Lúcifer. Apresentado por um Melquisedeque de Nébadon. 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 Nébadon.